Fala pessoal, tudo bom? Vamos comentar um pouco sobre esse vírus da China, certo? É que eu vejo colegas, vejo políticos fazendo esse comentário, se referindo ao o coronavírus ou Covid-19 como o vírus chinês. Mas aí fica complicado uma afirmação dessa natureza, né? Quando você afirma algo de forma tão convicta a respeito desse vírus, isso você afirma a respeito de sua própria ignorância. Num termo mais grotesco, sua burrice. É você chamando você mesmo de burro, de ignorante. Tá certo? Por que eu faço uma afirmação dessa natureza? Primeiramente porque entendo que haja uma possibilidade de que seja, certo? Mas não há evidências de que seja. Você não tem dados concretos de que esse vírus tenha sido produzido pela China, tá certo? Embora tenha surgido o foco principal na China, mas não significa que foi produzido pela China para que seja da China. Não é necessário, por exemplo, que um fenômeno dessa natureza aconteça aqui no Brasil e tenha surgido no Brasil, certo? Tenha sido criado por brasileiro, pela nação brasileira. Pode ter sido implantado ou outras ações. Consegue entender? Então não há evidências de que tenha sido produzido por eles. Embora acredite-se que sim, certo? Embora uma parte acredite que sim, certo? Mas é complicado você afirmar de forma convicta alguma coisa que você não consegue provar. E aí você beira a maldade, certo? Você pode estar criando um fato enganoso, mentiroso, certo? Você pode estar entrando no campo da leviandade. Ah, tudo bem que você entenda que a China é uma ditadura, mas o fato de a China ser uma ditadura não lhe dá o direito de ser leviano, leviana. Consegue entender? Até porque quando você faz uma declaração dessa natureza, dizendo que a China é uma ditadura, entende-se que você pensa que ditadura é uma coisa do mal e que você é uma pessoa do bem combatendo o mal. Se você entra no campo da leviandade, certo? Leviandade é um campo do mal. Então seria o mal combatendo o mal. Ou como diria Jesus, Beuzebu expulsando Beuzebu. Não faz sentido a coisa. Então você não quer o bem nem da humanidade, nem da sociedade brasileira, você não quer o bem de coisa alguma. Você apenas quer entretenimento, você quer aparecer, você quer participar e defender uma determinada tribo que possui uma determinada ideia. Mas você não quer verdade, você não quer bem, você não luta pelo bem social, bem de forma alguma. Vamos dizer que você busque um bem tribal, de uma tribo que você assumiu ou que você foi escravizado para ela e aceitou passivamente esse processo de escravização. Então é preciso que você pense o seu próprio pensamento, a sua própria ideia. Para você afirmar uma coisa convicta, você precisa ter informações que comprovem aquilo que você diz. Então, é melhor que você entre no campo da possibilidade. Existe a possibilidade que o vírus seja chinês, mas existe a possibilidade que o vírus não seja chinês. Já que existe, por exemplo, uma guerra no mundo, uma guerra comercial em que vale-se de tudo. Então, quem pode garantir que não tenha sido implantado esse vírus por outro país? Quem pode garantir que não? É uma possibilidade. Até porque uma das razões que eu discuto aqui é que a China não iria produzir um vírus e lançar no seu próprio quintal. Idiotice tem limites. E burrice, eu acho que burro eles não são. Burro eles não são. Eles podem ser ditadores, podem a política de exploração das pessoas, da sua própria sociedade, mas eles não são burros, tá? Eles são inteligentes,
eles sabem negociar, tanto que eles compram a matéria-prima aqui no Brasil, levam para o outro lado do mundo, produzem lá seus artifícios, seus produtos e voltam para vender aqui mais barato do que os produtos brasileiros. Entende? Não é à toa que hoje eles são eles são a principal economia do mundo, certo? É o país que mais cresce no mundo, certo? Então, veja bem, não faz sentido, não faz sentido algum eles pegarem, criarem um vírus e colocar dentro da própria casa, porque o principal afetado seria eles. Qual a lógica que tem nisso? É mais provável de que tenha sido um tiro saindo pela culatra. Ou seja, é aquela coisa de que alguém quis afetar uma economia crescente, e muito mais crescente do que qualquer outra economia, e que isso terminou afetando muito mais ao restante do mundo, certo? Mas isso é uma possibilidade. Há uma possibilidade, por exemplo, que tenha sido criado por eles mesmos, pelos chineses, e que de alguma forma esse vírus escapou. Pode ser, é uma possibilidade, certo? Agora, afirmar algo de forma concreta, o vírus é chinês, não é possível se dizer algo dessa natureza, certo? Isso fica para pessoas ignorantes, pessoas que não têm a capacidade de pensar, pessoas que não têm coragem de pensar, pessoas que não buscam verdades, que buscam apenas é, defender a ideia de um determinado grupo político, entendeu? Então fica aqui essa pequena reflexão. Espero que as pessoas de coração aberto possam pensar em possibilidades, certo? Porque a vida é feita de possibilidades. Grande abraço, Deus abençoe a todos.